Uma mãe, uma avó e uma mala abandonadas à beira da estrada. Expulsas pela própria família, elas acreditaram ter perdido tudo. O que encontraram depois virou a vida delas de cabeça para baixo e fez justiça chegar onde parecia impossível. Marta carregava nos braços o pequeno Theo e segurava a mão enrugada de Dona Célia, enquanto a poeira da estrada marcava a pele e a alma. Elas estavam nas margens de uma cidade de terra e sol, sem um teto para a noite, sem quem apoiasse. Mas uma casa esquecida guardava algo que mudaria tudo. Se esta história te tocar, inscreva-se e conte de que cidade você nos assiste hoje. Agora, eu conto como começou. A porta da caminhonete entrou batendo e o mundo delas pareceu diminuir. A cidade tinha ruas de barro, a tarde cheirava a pó e diesel e o vento trazia um gosto antigo de carvão. Marta olhou para a mãe e viu ali mais que linhas de expressão. Viu a resistência de quem sobreviveu muitas secas e ainda acreditava. O primeiro bloco abriu com a expulsão. Aquela cena definiu o tom. Humilhação, abandono e uma promessa de reviravolta que viria de onde ninguém esperava. A narrativa começou curta e ritmada, e então se alongou para descrever cheiros, sons e texturas da estrada que levaria as personagens ao segredo enterrado. Eles foram expulsos de manhã, com solenidade fria e poucas palavras. O filho de Sebastião, o novo proprietário, olhou com desdém e disse que ali não havia mais lugar para elas. Marta respondeu firme e as palavras cortaram mais do que a porta. A família que deveria proteger virou carcereira. O sentimento de traição era um nó que apertava o peito de Marta, que já havia perdido um marido alguns anos antes e viu sua vida se reduzir à luta diária. A humilhação veio com a mala partida, com a avó apoiando-se numa bengala rachada, com o choro contido do menino e com vizinhos que desviaram o olhar. Sensações marcaram aquele momento. O calor pegajoso do sol na nuca, o cheiro de couro velho da mala, o som distante de um rádio com música sertaneja, o gosto salgado das lágrimas, o tato áspero da barra da saia de Marta quando ela puxou o bebê mais para perto. A promessa implícita de que algo mudaria ficou no ar, como um fio de fumaça que anuncia a tempestade. A expulsão foi motivo de cenas longas de confronto. Marta enfrentou Sebastião à beira da porteira, e a conversa durou o suficiente para expor feridas de família que datavam de décadas. "Você acha que pode simplesmente arrancar nossas vidas assim?", disse Marta em voz trêmula, tentando firmar a fala. "Isso é uma propriedade da minha família", respondeu Sebastião, com olhos gelados. "Sua família? A sua família ficou para trás quando seu marido morreu", retrucou ele num tom que pesou como chumbo. "Meu marido pagou por esta terra toda a vida", replicou Dona Célia, cada palavra um sopro de dignidade. Os argumentos subiram e desceram. Vidas foram expostas e as palavras foram como pedras. O vento levou parte da conversa, mas o sentimento ficou. Depois da expulsão veio a travessia. Caminharam pela estrada de terra que se estendia além das casas, onde o sol parecia mais cortante e a sombra quase não existia. A jornada foi lenta, com pausas obrigatórias porque o bebê chorava e precisava ser alimentado, porque Dona Célia sentia uma pontada no joelho e porque Marta precisava olhar o mapa rasgado que alguém lhe dera. Havia o perigo constante de não encontrar água, de cair à noite sem abrigo. Sentiram o cheiro seco da vegetação, ouviram o farfalhar das folhas como se a paisagem sussurrasse segredos. Tocaram nas paredes de pedra de uma velha cerca que descobriam pelo caminho, e provaram torrões de terra porque, em certo momento, o menino desejou comer algo doce. A cena no caminho teve diálogos curtos e diretos, e também silêncios longos que falavam mais do que palavras. Em certo trecho, um caminhão passou e quase as atropelou. O ruído do motor abafou o choro do bebê e o susto gerou promessas de proteção que Marta fez em pensamento. Esse momento de tensão foi profundo e exigiu decisões rápidas. No fim da tarde, quando a luz mudava a cor da terra, avistaram uma casa de adobe entre cactos e árvores ralas. Parecia desabitada havia anos, com a tinta descascada, telhas quebradas e uma chaminé que não exalava fumaça há muito tempo. A casa cheirava a mofo e lembranças. Havia um balanço de corda rasgado no alpendre e uma cuna coberta por um pano amarelo. A descoberta trouxe alívio momentâneo.
Ao entrar, o som do velho rangido da porta foi acompanhado pelo farfalhar de pombas que fugiram e um silêncio pesado que parecia segurar o fôlego. Sentiram cheiro de madeira velha, pó, resina e algo adocicado como se alguém tivesse deixado um bolo há muito tempo. Ao tocar a cuna, Marta sentiu a madeira fria sob as palmas, o tecido áspero da manta e o cheiro fino de lavanda que parecia atravessar os tempos. Havia objetos espalhados, uma caixa com papéis, um retrato com vidro quebrado, um diário com capa de couro. A cuna vazia tornou-se um símbolo, um objeto que prometia revelar o passado e talvez a sua herança. O diário foi encontrado por acaso. Marta abriu a caixa, as páginas ressequidas soltaram um pó fino que fez a avó espirrar, e dentro havia cartas amarradas com fita desbotada e um título antigo de propriedade. As letras do diário eram caligrafadas por uma mão cuidadosa e ali estavam memórias que remontavam a décadas. A leitura em voz alta virou diálogo íntimo entre Marta e a mãe. "Lê para mim", pediu Dona Célia, com a voz entrecortada. "Aqui está escrito o nome do seu avô, e esse papel prova que a terra sempre foi nossa", disse Marta enquanto suas mãos tremiam. As emoções explodiram lentamente, mas houve também incredulidade. O diário contou uma história de compra mal registrada, de parentes que desviaram para si o registro no cartório, de promessas feitas por um homem que depois desapareceu. A sensação de descoberta era complexa. Havia cheiro de papel velho, gosto metálico de emoção, visão de letras que esmaeciam e som do coração batendo forte. Esse foi o motor da trama, o segredo que recontextualizava toda a expulsão. Antes de seguir, é hora de pedir sua participação. Se você sentiu o mesmo nó na garganta que nós sentimos ao ver essa expulsão, saiba que não está sozinho. Histórias como esta tocam o que há de mais humano e lembram que injustiças acontecem perto de nós. O que você teria feito no lugar de Marta? Você já viu algo parecido em sua cidade? Escreva o nome da sua cidade e responda com uma palavra: esperança ou raiva. Qual delas sente agora? Ler suas palavras nos ajuda a entender quantas pessoas compartilham dessa dor e nos dá ideias para ajudar outros em situações semelhantes. Agora voltamos ao que encontraram naquela casa esquecida. O que você vai descobrir nos próximos minutos surpreenderá. No diário, havia um relato que ocupava páginas e mais páginas. Era a voz de um velho que descrevia como, em tempos de seca, vendeu parte da terra a um homem que prometeu registrar tudo corretamente, mas o registro fora feito de forma fraudulenta. Havia nomes, datas e até uma assinatura que parecia irregular. Marta passou os dedos nas letras e sentiu a história vibrar sob a pele. O relato principal, dedicado à sua mãe e aos filhos do narrador, descrevia a infância compartilhada, promessas quebradas e um pacto silencioso entre vizinhos que se tornou traição. Esse relato principal ganhou vida em 3 parágrafos temáticos que contaram infância, formação, perda e o presente de Marta, compondo o backstory dela. Na infância, Marta cresceu correndo entre currais e salas improvisadas, ouvindo histórias de luta e de dignidade. Na juventude, trabalhou em feiras e aprendeu a costurar, ganhando a vida com as próprias mãos. A perda de seu marido a deixou sozinha com um menino e a responsabilidade de manter a mãe viva. Hoje, apesar do cansaço, Marta insistia em buscar justiça. O backstory deu substância à sua coragem e iluminou por que aquele título significava tanto. A resposta legal não seria simples. Marta precisava de provas documentais e de testemunhas. Nomes secundários começaram a surgir como peças no tabuleiro. Rita, a vizinha que lembrava das promessas feitas pelo homem que registrou a venda. Padre Antônio, que cuidara de cerimônias e guardara memórias de encontros. Lucas, um antigo funcionário do escritório de registro que suspeitava de irregularidades. Doutora Helena, uma advogada especialista em fraude imobiliária que aceitou o caso comedido por determinação. Carlos, o policial do distrito que prometeu ouvir. Ana, jornalista do jornal local que viu ali uma história que precisava ser contada. E seu Roberto, um agricultor que testemunharia sobre pagamentos e terrenos. Cada um deles teve ação específica e trouxe à trama elementos de apoio, julgamento e conflito. Assim, houve figuras que ajudaram, outras que julgaram e outras que testemunharam com lembranças e documentos. A chegada do aliado foi uma virada essencial. Lucas apareceu numa manhã cinzenta, com uma pasta cheia de estimativas, anotações e uma memória que parecia não envelhecer.
Ele reconheceu a caligrafia do título e sabia onde procurar registros antigos que talvez comprovassem a posse original. A conversa entre Marta e Lucas foi longa, com muitas trocas, cada uma aprofundando o vínculo e o plano. Eu sei onde estão alguns livros velhos do cartório, disse Lucas. Eles podem conter a chave para provar que o título foi fraudado, completou. Marta perguntou com ansiedade sobre prazos e possíveis despesas. Vai precisar de registro pericial, explicou Lucas, detalhando passos com calma. Doutora Helena entrou em cena e assumiu a tarefa de formalizar o pedido ao cartório e iniciar a perícia. Os diálogos entre a advogada, o aliado e as protagonistas foram densos, com mais de 10 trocas que exploraram medos, esperanças e estratégias. Enquanto isso, rumores chegaram aos ouvidos do antagonista. Sebastião percebeu que algo se movia contra ele e reagiu com violência contida. Enviou homens para rondar a casa, tentou intimidar vizinhos e, num gesto desesperado, comprou litros de combustível. A escalada teve momentos de ameaça e de conspiração. A tensão cresceu quando uma noite a casa foi cercada por um carro sem placa, as luzes apagaram e passos foram ouvidos. Havia cheiros de gasolina no ar, respirações de medo, som de madeira estalando e o paladar amargo da adrenalina. Nessa fase, a narrativa precisou de momentos de tensão em 2 a 3 parágrafos que misturaram memória, decisão e impulso. Marta, acuada, teve que decidir se ficaria e lutaria ou se fugiria para proteger o menino e a mãe. Ela escolheu ficar e resistir. Essa escolha impulsionou a reação comunitária e a transformação de medo em solidariedade. Quando as garantias legais começaram a se articular, um processo de perícia documental foi solicitado. A descrição do processo seguiu um tom jornalístico e técnico para dar credibilidade. Um perito analisou as assinaturas, comparou o papel, a tinta e as anotações e solicitou cópias do registro original. O procedimento exigiu requisição formal ao cartório, verificação de matrículas antigas e exame grafotécnico. Esse trecho técnico explicou que a perícia inclui coleta de documentos, análise espectral da tinta e cotejo de assinaturas para comprovar a autenticidade. A explicação foi direta e acessível, com termos moderados para que o público entendesse os passos essenciais. O antagonista acuado decidiu queimar provas antes que o processo corresse. Numa noite de vento forte, colocou fogo num monte de palha próximo à casa na tentativa de intimidar e destruir documentos. A cena do incêndio foi descrita com riqueza sensorial. A fumaça subiu com um cheiro picante que queimou as vias aéreas. As chamas lamberam o céu como línguas rápidas, o calor drenou a força dos que resistiam, os olhos lacrimejaram e o sabor do medo foi metálico na boca. A madeira estalava, o crepitar lembrava vozes antigas, e o som das sirenes se aproximou. O resgate foi heróico, porque vizinhos comandaram a ação, arriscando suas vidas para buscar as caixas que guardavam o diário e o título. O incêndio teve um momento crucial de 500 a 900 caracteres, onde a luta física e a vontade de salvar a memória se chocaram com o perigo imediato. A polícia abriu investigação e prendeu um dos homens de Sebastião, com evidências suficientes para formar suspeita de crime de incêndio e tentativa de destruição de provas. A narrativa incluiu processos judiciais em linguagem jornalística e também descreveu o que aconteceu em audiência. A perícia forense detalhou o laudo e a promotoria ofereceu denúncia baseando-se na soma de documentos, testemunhos e prova pericial. O trecho técnico do julgamento descreveu em 250 a 350 caracteres como a audiência começou com leitura de acusações, apresentação de provas periciais e chamada de testemunhas, e como o juiz decidiu pela manutenção da prisão preventiva de um dos acusados. O tribunal foi descrito com suas cadeiras de madeira, o som seco do martelo, o ranger do papel e a voz firme do promotor. No julgamento, as testemunhas foram chamadas uma a uma. Rita falou sobre a promessa não cumprida. Padre Antônio lembrou de cerimônias onde o nome do antigo proprietário foi mencionado. Seu Roberto detalhou pagamentos que não apareceram em registros. Lucas descreveu anomalias no cartório. E Ana, a jornalista, trouxe perguntas e registros de publicações que mostravam pressão social sobre o caso. A troca de perguntas e respostas foi extensa, com depoimentos que alternaram emoção e técnica. As falas diretas foram múltiplas, recriando diálogos de tribunal e diálogos íntimos entre Marta e quem a ajudou.
A audiência foi um momento de alta densidade emocional e técnica que preparou o terreno para o veredito. No clímax, após dias de tensão acumulada, foi decretado um mandado de busca e apreensão no sítio de Sebastião. Durante a operação, documentos foram recuperados, alguns queimados e outros escondidos. A cena final do confronto foi carregada de som, cor e textura. Poeira levantada pela equipe policial, vozes ordenando, botas batendo na terra molhada pelo vazamento de extintores, o cheiro persistente de fumaça e a sensação de alívio que parecia quase irreal. Sebastião foi detido e sua prisão marcou a vitória temporal. No veredito, o juiz reconheceu irregularidades no título e declarou a nulidade dos registros fraudulentos, determinando a restituição do bem às legítimas possuidoras. Após o julgamento, veio a reconstrução. A comunidade, tocada pela história, organizou arrecadações para reformar a casa de adobe, transformando o espaço em algo maior, uma pequena casa de apoio que abrigava mães em situação de vulnerabilidade e um centro comunitário que oferecia oficinas. O legado contou com doações e envolvimento de ONGs locais e do jornal que cobriu o caso. Havia cenas de festa simples, cheiro de pão recém-assado, risadas tímidas e trabalho coletivo. A venda parcial da antiga propriedade foi convertida em fundo para manter o projeto e garantir moradia para famílias necessitadas. Essa transformação foi a materialização do tema de justiça restaurativa. No epílogo, a narrativa se desdobrou em 3 momentos temporais para mostrar consequências e esperança. Um mês depois, a casa reformada recebia nova pintura e a pequena cuna, tratada, voltava a servir como símbolo de proteção. Marta, Dona Célia e Theo dormiam agora com janelas que fechavam e uma cozinha onde o cheiro de café era conforto. A comunidade visitava e envolvia seus esforços em mutirões de limpeza e em aulas de costura. 3 meses depois, o centro já oferecia 3 oficinas semanais e uma rede de voluntários, aulas de leitura, oficina de agricultura urbana e um serviço de orientação jurídica para casos semelhantes. A presença de Doutora Helena e de Lucas nas reuniões trouxe experiência e esperança. 6 meses depois, um projeto maior foi iniciado, um pequeno fundo comunitário para a compra de materiais e manutenção do espaço, um registro formal escrito em cartório que garantia que a casa nunca mais poderia ser vendida sem consulta prévia à comunidade e a criação de uma lembrança viva na cidade. O epílogo mostrou que da dor nasceu algo que preservava a memória e impulsionava a solidariedade. Ao final, Marta reconheceu que a cicatriz da expulsão jamais sumiria completamente, mas que a justiça alcançada e a reconstrução da casa eram provas concretas de que resistir valeu a pena. A última cena mostrou o menino Theo correndo pelo quintal com um pequeno barco de madeira feito por seu Roberto, Dona Célia observando com um sorriso que rasgava anos de sofrimentos e Marta recebendo um abraço coletivo da comunidade. O veredito trouxe reparação simbólica e material. Uma frase final fechou o círculo. Das cinzas daquela noite de medo, nasceu uma casa que agora abrigava promessa e legado. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar outros relatos de luta e reconstrução.